hoje a gente vai iniciar um novo conteúdo, que é o conteúdo de integrais. Então, creio que assim vai ser muita coisa nova. Então, é como se você estivesse começando do zero de novo. Apesar de que, claro, alguns assuntos a gente vai rever, a gente vai precisar para falar um pouquinho sobre integrais. Bom, então é isso. Então, bora para a nossa aula de hoje, né? Hoje é uma aula especial, né? Uma aula bem interessante, porque a gente vai finalmente chegar nessa parte de integrais. E eu vou começar aqui no quadro. Vou falar primeiro sobre dar ideia para vocês de como é que a gente vai abordar integrais aqui no nosso curso de Cálculo 2. Aqui, gente, vai usar a mesma estratégia que a gente tem usado, né? Então, sempre que é possível, a gente compara o que você viu no cálculo 1 para o que vai ser no cálculo 2. Então, isso é bom, que você vai revisar aqueles raciocínios, aqueles argumentos, e você vai perceber que em cálculo 2 não muda muita coisa, na verdade. É a mesma coisa, praticamente, só que agora você tem uma função de duas variáveis ao invés de uma. Então, eu vou relembrar vocês aqui, lá no cálculo 1. Primeira aula de cálculo 1 de integrais. Bom, não sei se você lembra, mas em cálculo 1 você começa falando de integrais com uma motivação. E a motivação é você calcular uma área. Que área? A área abaixo do gráfico de uma função. Então, normalmente, né, às vezes, o professor, quando vai dar essa matéria, ele faz o gráfico de uma função, por exemplo, uma função constante. Aí determina aqui o intervalo de A até B. Aí ele faz um desafio para a turma, ele fala, gente, vocês conseguem calcular, por exemplo, aqui é o gráfico de uma função e o objetivo é calcular a área que se encontra abaixo do gráfico e acima do eixo X. Então, o desafio, no caso, seria encontrar essa área aqui. Lembrando que, assim, por motivos didáticos, a gente considera que a função é não negativa, normalmente positiva. Mas, claro que a definição de integral ela se aplica para funções negativas também. Mas só por motivação, a gente quer calcular a área que está abaixo aqui do meu gráfico e acima do eixo X. Só que nesse caso você percebe que se a sua função é uma função constante, isso daqui se resume à área de um retângulo. Então você faz base vezes altura e acabou. E aí você tem a área que você desejava. Só que depois a gente vai mudando, né? Fala, tá, mas e se a minha função não fosse uma constante, fosse uma função linear? E você tivesse uma coisa assim agora, por exemplo. Você ia conseguir calcular a área abaixo do gráfico? E a resposta é sim, porque nesse caso formou um trapézio. Ok, só que nem sempre o que formar embaixo vai ser algo que você já tem uma fórmula pronta. Aliás, a graça mesmo é quando você tem uma função qualquer. Então, por exemplo, você tem aqui os eixos x e y, mas o gráfico da sua função agora é um gráfico assim. Por exemplo, isso aqui é uma função f. E aí você tem aqui embaixo o intervalo de A até B. E nosso objetivo, então, é calcular a área desta figura. Só que agora você percebe que a figura que se formou aqui não é uma figura conhecida, não é um retângulo, um trapézio, nada disso. Então, você não tem uma fórmula pronta para cá. Mas não tem problema, né? Porque agora a gente vai começar a usar alguma estratégia, alguma ideia que me permita chegar no valor dessa área. E a estratégia principal nossa aqui é pegar essa área desconhecida e dividir em objetos que a gente conhece. Então, por exemplo, eu vou pegar uma área lá meio irregular nesse sentido aqui, né, que não é algo reto, e eu vou dividir essa área em área de retângulos. Então, como é que você faz isso? O primeiro passo é olhar para o seu domínio. E aqui, ó, preste bem atenção no que eu estou falando. Em cálculo 1, o domínio da sua função era o intervalo, né? Era o intervalo. Então, eu vou pegar esse intervalo e vou fazer uma partição nele. Partição é quando você pega o intervalo e divide em subintervalos. Então, por exemplo, eu posso pegar esse intervalo todinho aqui e quebrar ele em 3. Só que eu vou ser esperto. Eu vou quebrar ele em 3, só que na hora que eu for quebrar, eu vou quebrar ele em partes iguais. Eu sou obrigado a fazer isso? Não. Poderia quebrar uma parte maior, uma parte menor, sem problema nenhum.
Mas para facilitar a minha vida, para facilitar os cálculos, toda vez que eu for fazer uma partição, eu vou sempre quebrar em partes iguais. Então, cheguei aqui nesse meu intervalo de A até B e vou dividir esse único intervalo em 3 intervalos. Então, eu venho, marco aqui 2 pontos. E quando eu marquei esses 2 pontos, perceba que eu peguei e dividi em 3 subintervalos. Então, agora eu tenho esse subintervalo e esse subintervalo. Todos de mesmo tamanho. Lembrando que eu não sou obrigado, é só para facilitar meu cálculo. Então, esse tamanho aqui, de cada subintervalo, eu vou chamar de ΔX. Então, agora, a minha ideia é formar retângulos. Para cada subintervalo, eu vou ter um retângulo. A base do retângulo vai ser sempre a mesma, que vai ser ΔX. Aqui vai ser a base de um, aqui vai ser a base do outro, aqui vai ser a base do outro. E o valor da base sempre vai ser ΔX. Agora, a pergunta é, quem vai ser a altura do meu retângulo? Bom, para a altura do meu retângulo, olha o que eu vou fazer. Eu vou olhar para um subintervalo e vou escolher um ponto qualquer desse subintervalo. Pode ser o ponto A, pode ser esse outro extremo aqui, pode ser o ponto médio entre A e esse ponto aqui, tanto faz o meu ponto. Eu vou escolher um ponto. Então, vamos dizer que nesse caso aqui, eu escolhi, sei lá, esse ponto aqui. Esse ponto bem aqui. Pronto, escolhi o extremo. Tá, então, peguei um subintervalo, escolhi um representante dele, escolhi um ponto. O que eu vou fazer com esse ponto? Eu vou calcular o valor da função para esse ponto. Então, se eu for calcular o valor da função para esse ponto, eu vou bater bem aqui, ó. Eu vou bater bem aqui. Então, esse daqui vai ser a altura do meu retângulo. Então, eu vou fazer agora um retângulo de base aqui, ΔX, e de altura até aqui. Então, com isso, eu vou obter um retângulo assim. Então, olha só, com isso, eu obtive este retângulo que está aqui de amarelo. Eu consigo calcular a área desse retângulo? Consigo, é base vezes altura. Quanto é a base? ΔX. Quanto é a altura? Olha, a altura é a função aplicada nesse ponto aqui, que é o meu representante. É um ponto qualquer, então vou chamar ele de x estrela, por exemplo. Então, pronto. Então, para calcular a área de um retângulo, vou chamar de retângulo I, o que foi que eu fiz? Eu fiz base vezes altura. Quem é a altura? É a minha função f aplicado num ponto do subintervalo, um ponto qualquer. Então, estou chamando ele de x estrela. Então, isso aqui é a altura do meu retângulo vezes a base do meu retângulo, vezes ΔX. Então, ó, com isso, eu calculei a área de um retângulo desse daqui. Aí, claro que eu vou aplicar o mesmo raciocínio, e aí vou calcular a área de um retângulo para cá e a área de um retângulo para cá. Aí você vai dizer, professor, mas mesmo que você calcule esse retângulo, a área do retângulo não é exatamente a área que eu quero achar, né? Por exemplo, dá para ver aqui nesse meu desenho, ó, que a área desse retângulo é maior do que a área que eu quero achar, porque a área que eu queria achar era dessa curva para baixo. Mas não tem problema, porque isso aqui é só uma aproximação. Eu só quero uma área que seja parecida com essa área aqui. Então, é só uma aproximação. Então, se eu pegar e somar o retângulo desse subintervalo, mais outro retângulo aqui, que eu não cheguei a desenhar, mais outro retângulo aqui, que eu não cheguei a desenhar, eu ia ter uma aproximação para essa minha região aqui. Então, no final, a minha área, que é a área que eu gostaria de calcular, a minha área ela vai ser aproximadamente a soma dos meus retângulos. Então, no caso aqui, teria outro retângulo. Aqui poderia ter outro retângulo. Então, a área total, uma aproximação para ela, seria justamente eu pegar e somar a área de cada retângulo. Então, aqui eu só estou colocando em símbolos matemáticos, mas na prática o que eu estou fazendo, isso aqui significa que eu estou pegando cada área de retângulo e somando. É só isso. Ok. Só que isso que eu faço, mesmo que eu some as áreas, como eu disse, isso aqui é só uma aproximação. Porém, você concorda comigo que nesse caso aqui, ó, quanto mais eu deixar essa minha partição aqui, quanto mais eu dividir ela, quanto mais subintervalos eu tiver bem aqui,
Você concorda comigo que mais próximo esses retângulos vão ficar da área original? Então, quanto maior o número de retângulos, maior o número de subintervalos, mais próximo eu vou estar da área que eu quero achar. Olha, mas então, quanto maior o número de retângulos, que é que eu estou representando pela letra N, quanto maior o valor de N, maior a quantidade, mais próximo eu estou de onde eu quero chegar. Bom, então o que eu vou fazer então? Eu vou pegar N e vou fazer ele tender para o infinito. Então, eu vou calcular o limite desse somatório aqui, mas quando N está tendendo ao infinito. Então, eu estou usando as ferramentas do cálculo para me ajudar a calcular essa área aqui. Isso aqui é só uma revisão, claro que isso que vocês já fizeram lá em cálculo 1. Então, ó, isso aqui é só uma aproximação da minha área. Se eu quero, de fato, a minha área, eu calculo o limite quando N tende ao infinito desse somatório. Do somatório dessas áreas. Só que como é que calcula cada área mesmo? Ó, cada área é calculada por essa expressão aqui, ΔX, que é a base, vezes a altura, que é a imagem de um representante. Então, na verdade, essa minha área vai ser o limite, quando N tende a infinito, do somatório daquela expressão, ou seja, f de x e estrela vezes ΔX. Então, essa somatória aqui a gente chama de soma de Riemann. E quando esse limite aqui existe, ou seja, quando esse somatório aqui, mesmo que n esteja indo para infinito, ele dá um número inteiro, então, nesse caso, eu estou falando que esse limite aqui, ele converge, e aí, nesse caso, eu posso afirmar que esse limite existe. E quando ele existe, no nosso exemplo aqui, eu calculei exatamente a área que eu queria achar. Esse limite desse somatório, o limite de um somatório de Riemann, o limite infinito de um somatório de Riemann, é o que nós definimos como integral. Só que lá no curso de cálculo 1 você não escreve integral assim. Na verdade, que seria mais bonito. Você não escreve assim. Você usa uma outra notação, aquela notação famosa lá que você já sabe. Então, nesse caso aqui, ó, isso é o que eu defino como integral, só que eu vou escrever assim, integral de A até B, f de x, dx. E essa é a famosa integral de Riemann. E aí, claro que no início do curso de cálculo 1, eu acho que o professor Emerson fez isso quando ele estava dando essa aula, mas eu creio que no dia que vocês definiram a integral, eu acho que a primeira integral que vocês calcularam foi usando somatório. Ou não? Foi, né? Foi. Alguns, pois é, de alguns foram. Pois é. Mas é isso que é divertido mesmo. Depois que você aprende que a integral é somatório, a primeira coisa que você tinha que fazer era calcular integral usando essa fórmula aqui. Ou seja, faz o somatório, usando a propriedade de somatório, passa o limite, dê o número inteiro lá, quer dizer, o número real, positivo ou negativo, então porque você calculou a integral. Só que, claro que, assim, nem tudo é uma maravilha, então depois, infelizmente, você tem que largar essa expressão. Aí você não calcula mais integral assim. O que você faz? Você aplica o teorema fundamental do cálculo e aí você calcula a integral de uma maneira muito mais simples, né? E aí você perde a diversão. Mas, pelo menos, a ideia, ela fica, né? Você sabe que calcular integrais é você calcular limite de somatórios, onde esses somatórios vêm dessas partições e retângulos que você faz em cima da sua área. Então, deu para relembrar essa parte de cálculo 1? Ok, então agora a gente vai para o cálculo 2. Mas a ideia permanece. Vocês vão ver que eu vou fazer praticamente a mesma coisa, só que para uma função de duas variáveis. Só que o que vai mudar é que em uma função de duas variáveis, primeiro, o domínio dela vai ser só um intervalo? O que vocês acham? O domínio de uma função de duas variáveis, f de x, y, o domínio dela vai ser só um intervalo aqui, numa reta? Não. Vai ser algo bidimensional, né? Vai ser um retângulo, vai ser um pedaço de uma forma lá bidimensional. Então, essa é a primeira diferença. O domínio da sua função agora ele é bidimensional. E o gráfico da sua função? Como é o gráfico da sua função agora que ela tem duas variáveis? O gráfico ele é uma superfície, ele é tridimensional. Então, essas são as principais diferenças. É o domínio e o gráfico. O resto vai permanecer. Vocês vão ver que o raciocínio aqui vai ser bem parecido. Então, agora a gente vai aqui para o cálculo 2.
Tá, então em cálculo 2, a gente vai desenhar aqui os 3 eixos agora. Então, agora aqui você tem 3 eixos. Você tem o eixo X, você tem o eixo Y e você tem o eixo Z. Pois bem, deixa eu fazer melhor aqui que não ficou bacana. Tá, então, aqui é X, aqui é Y e aqui é Z. Ó, então, vamos logo olhar aqui para o domínio da minha função. Então, vamos dizer que o domínio da minha função, eu não vou usar todo o R2. Assim como lá em cálculo 1, eu não usei todo o eixo X, eu só usei um pedaço dele. Aqui é a mesma coisa, não vou usar todo o R2, não vou usar todo o plano XY, eu vou usar só uma parte dele, vou usar um retângulo, na verdade. Então, vamos dizer que o domínio da minha função, nesse caso aqui, ele está bem aqui, ó. Seria mais ou menos esse retângulo aqui, ó. Tá? Então, vamos imaginar que o domínio da minha função está restrito a esse retângulo, ou seja, o retângulo e o que está dentro dele. Então, é a parte de dentro mais a fronteira. Então, com isso, você já sabe, porque a gente já estudou isso aqui, quando a gente está falando de conjuntos compactos, né? Então, você já sabe que, nesse caso, o gráfico da sua função não vai ser ele todo, vai ser só um pedaço dele, o pedaço que está acima desse retângulo aqui. Então, vamos imaginar que o gráfico é assim. Seria uma superfície mais ou menos assim. Pronto. Tá? Então, vamos imaginar ó, que esse daqui é o gráfico da minha função, né? E o domínio dela é esse daqui. Então, agora, qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa motivação? Antes, eu queria calcular o quê? A área que está abaixo do gráfico e acima do eixo X. Agora, eu quero calcular aquilo que está abaixo do gráfico da minha superfície e acima do plano XY. Então, agora, eu não vou mais falar de área, porque entre essa superfície e o chão, eu tenho agora o quê? Um volume. Então, agora, a nossa motivação é calcular o volume do sólido que está abaixo dessa superfície e acima do meu plano XY. Aí você vai dizer, olha, eu não sei calcular sólido assim. Se a minha função, por exemplo, fosse uma função constante, então eu teria bem aqui algo paralelo ao plano XY, e quando eu fizesse o que está abaixo da minha palma da mão aqui de cima e acima dessa outra palma da mão, aí eu ia ter o quê? Uma caixa retangular, eu ia ter um paralelepípedo, eu ia saber calcular, mas não é o caso aqui, não tenho isso. Tá, mas não tem problema. Então, já que eu não sei ainda calcular o volume para isso daqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Lá em cálculo 1, eu começava fazendo o quê? Dividindo o meu intervalo em subintervalos. Só que aqui, o meu domínio é um retângulo. Então, eu vou pegar esse retângulo e eu vou dividir em subretângulos. É isso que eu vou fazer. Então, nesse caso, vamos dizer que eu dividi aqui só em 2 subretângulos. Então, olha só, peguei aqui o meu retângulo maior e dividi em 4 subretângulos. Mais uma vez, eu tenho que ser estratégico, não que eu seja obrigado, mas é só para me ajudar. Na hora que eu for dividir esses retângulos, eu vou dividir em retângulos de mesma área. Tá? Então, se eles têm a mesma área, então eu vou colocar um retângulo que tenha as mesmas medidas, né? Ou para a altura, ou para a base dele. Então, nesse caso, para que isso aconteça, todo mundo que está aqui, quando eu for fazer aqui a partição no eixo x, vai ser ΔX. Então, vai ser o mesmo valor, ΔX, ΔX. E aqui no eixo y, eu também vou assumir que vai ter o mesmo valor, que eu vou chamar de ΔY. Então, por exemplo, quanto é a área desse subretângulo? Vai ser ΔX vezes ΔY. Quanto é a área desse subretângulo aqui? ΔY vezes ΔX. Então, eu estou supondo que cada partição aqui é ΔX e que cada partição aqui tem o mesmo valor que a ΔY. Tá? Isso aqui é só para simplificar. Esse é o primeiro passo. Fiz a minha partição. Segundo passo, agora que eu fiz a minha partição, eu vou olhar para cada subretângulo individualmente. Cada subretângulo eu vou chamar de R de retângulo, né? Só que R e J. Né? Porque perceba agora
que para eu formar um retângulo, esse retângulo ele depende das medidas do eixo x e do eixo y, né? Eu precisei de um ponto em x e um ponto em y para formar aqui os vértices de um retângulo. Então, cada retângulo eu vou representar como R de IJ. Ok. Eu vou olhar para cada subretângulo e eu vou escolher nele um representante. Então, eu vou pegar um retângulo e escolher um ponto que está nele. Pode ser tanto dentro do retângulo quanto na fronteira. Então, digamos que eu vou pegar esse meu subretângulo aqui e vou escolher um representante. Vou até pegar outra cor. Então, ó, digamos que o meu representante para esse subretângulo, digamos que seja a origem, já que a origem faz parte da fronteira dele. Está aqui, escolhi meu representante. Mas para que serve o representante mesmo? O representante serve para eu calcular a imagem dele. Então, onde é a imagem desse ponto aqui? Está bem aqui, ó. É esse ponto que já está bem aqui em cima. Tá, mas o que eu faço com essa imagem? Essa imagem vai ser a minha altura, que nem foi no cálculo 1. A imagem do representante era a altura, só que era a altura de um retângulo. Aqui, a imagem desse representante vai ser a altura, mas a altura de uma caixa retangular, de um paralelepípedo. Então, a partir desse ponto aqui, eu vou desenhar um paralelepípedo. Então, venho, vou esticar aqui. Vou esticar esse pedaço aqui também. E esse daqui. Ó, então, perceba que a partir desse subretângulo, eu escolhi um representante, então obtive uma imagem, e a partir dessa imagem eu fiz a altura de uma caixa retangular. Então, agora que bem aqui eu formei um paralelepípedo, eu sei calcular o volume dele? Sei. Basta eu calcular o quê? As medidas. Então, o volume dessa caixa retangular vai ser essa medida aqui, que vale ΔY, vezes essa medida aqui, que vale ΔX, vezes a altura, que é a imagem desse meu representante. Como é que eu escrevo isso? Eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever que o volume desse subretângulo, então vou colocar um volume aqui, VIJ, vai ser igual à altura da minha caixa retangular. Como é que vai ficar essa altura? Vai ficar F de XIJ estrela, YIJ estrela. Ou seja, é um ponto XY que está no retângulo, só que é um ponto aí qualquer, um representante. Isso aqui é a altura vezes a área da base, que é ΔX vezes ΔY. Então, essa fórmula aqui, ela vai me dar o volume desta caixa retangular. Só que, de novo, né? Eu pergunto para vocês, gente, essa caixa retangular, ela é exatamente o volume que eu queria achar? Não, mas ela é o quê? Uma aproximação. Então, qual seria uma aproximação para esse meu volume todo aqui? Seria eu pegar essa caixa, mais a caixa aqui do lado, que eu não desenhei, mas eu teria que desenhar um representante aqui, depois uma caixa daqui, depois uma caixa daqui. Quando eu faço esse somatório de caixas, o que eu tenho? Eu tenho uma aproximação para o meu volume. Então, o meu volume, ele é aproximadamente o somatório, e aqui vai aparecer dois somatórios, porque um é na direção x, outro é na direção y, né? Porque aqui, se você reparar, ó, quando eu dividi em subretângulos, eu fiz duas partições. Eu fiz uma partição em x, daqui, aqui e aqui, ou seja, eu peguei dois subintervalos em x, e aqui eu também fiz uma partição em y, aqui e aqui. Então, acaba que para isso, na hora que eu for considerar os somatórios, vai ter um somatório para x, no caso i, e outro para y, que é o j. Aqui vai ficar somatório de i indo de 1 a m, e j indo de 1 a n. Vai ser o somatório desses volumes aqui. Tá? Só que cada volume você expressa dessa forma aqui. Então, o meu volume ele vai ser aproximadamente um somatório de I de 1 até M, J de 1 até N, de F de X e J estrela, Y e J estrela. E ao invés de eu ficar escrevendo ΔX vezes ΔY, eu vou escrever a multiplicação deles como sendo ΔA, de área, né? Que é a área da base da minha caixa. Então, aqui eu vou escrever ΔA. Então, quando eu faço... Ó, não se assuste, porque mesmo que aqui apareçam alguns somatórios, só entenda, né? Isso aqui, você só tem que lembrar que isso aqui significa que eu estou pegando cada caixa dessa e somando essa caixa, mais essa, mais essa, mais essa. Nesse meu exemplo aqui, essa expressão apareceriam 4 caixas, 4 valores somados.
para dar a minha aproximação. Tá? Então, isso aqui representa essa soma de caixas. Tá, só que do mesmo jeito lá do cálculo 1, que nem no cálculo 1, vocês concordam comigo que quanto mais fina for a minha partição, ou seja, quanto mais subretângulos eu tiver aqui, pelo menos para esse caso dessa função aqui, vocês concordam comigo que eu ia ter mais caixas, mais paralelepípedos, e quando eu somasse essas caixas, eu ia ficar cada vez mais próximo do volume que eu quero? Quanto mais subretângulos eu tiver, quanto mais eu aumentar essa quantidade. Então, já que quanto maior a quantidade de caixas retangulares, melhor a minha aproximação, então o que eu faço? Vou calcular o limite. O limite para m e n tendendo ao infinito. Então, quando m tende ao infinito, e isso aqui dá um valor mesmo, um valor real, então é porque isso aqui é exatamente o volume que eu queria achar. Então, eu venho e escrevo assim, ó, que o meu volume é igual ao limite quando m e n tendem ao infinito desses somatórios. Somatório em I, somatório em J, dessa expressão aqui, f de x e j estrela, y de j estrela, vezes ΔA. Então, apresento aqui para vocês a nossa integral do cálculo 2. Esta integral aqui ainda é, claro, uma integral de rima. Isso aqui são somatórios, somas de rima, né? Só que com limite m tendendo ao infinito. Então, isso aqui ainda é uma integral de rima, só que a diferença agora é que é para uma função de duas variáveis. Nesse caso, que eu tenho uma integral de rima para funções de duas variáveis, nós vamos chamar isso aqui de integral dupla. Tá? Então, integral dupla é justamente o limite desses somatórios aqui. Só que a gente não vai ficar escrevendo assim, né? Limites somatórios. Então, a gente vai também dar uma notação para isso daqui. Então, a notação vai ser a seguinte, ó, ao invés de eu escrever assim, eu vou escrever assim. Vou escrever. Aí aqui agora eu vou colocar dois símbolos de integral, ao invés de um, né, já que é uma integral dupla. Eu estou integrando em um retângulo. Eu vou chamar, assim, eu estou integrando uma região. Vou chamar essa região de região R. Então, aqui ó, embaixo eu coloco um R. Então, significa que eu estou calculando uma integral dupla e o domínio é a minha região R. Do quê? Dessa função. Da função f de xy. E aqui, isso aqui, ao invés de ΔA, né, que no caso seria a minha área, coloco aqui meu infinitesimal de área, dA. Então, isso daqui seria o símbolo, a notação para a nossa integral dupla. Por enquanto, só com o que a gente viu até agora, se eu fosse passar para vocês agora um exercício, olha, calcule para mim a integral dupla. Sei lá, te dava um retângulo mesmo, o retângulo aqui é de 0 a 2, de 0 a 3, por exemplo. Aí eu ia ter que te dar a minha função é uma função, sei lá, x² mais y ao cubo, não sei. E se eu pedisse para você, então, calcula para mim a integral dupla dessa função nesse retângulo aí. O que você ia ter que fazer? Bom, a priori, por enquanto, pelo menos, você ia ter que usar esse limite aqui. Você tem que fazer a partição, calcular o limite. Se o limite realmente convergisse, então, você teria realmente uma integral. A integral ela ia acontecer, a sua função seria integrável, e aquele valor, se a sua função é positiva, seria o volume daquele sólido. Tá? A gente vai fazer isso aqui em cálculo 2? Infelizmente, não. Eu sei que em cálculo 1 vocês fizeram pelo menos um exemplo. Aqui não, a gente não vai fazer. Até porque você já sabe que no final não vai ficar assim, né? Porque a gente vai ter que usar nossas propriedades. Então, de fato, a gente não vai calcular, pelo menos não no nosso curso aqui, integrais usando esta expressão. Ao invés disso, a gente vai usar alguns resultados, um teorema principal e algumas propriedades. Mas, por enquanto, vocês pelo menos entenderam a ideia da integral dupla? De onde ela vem, como foi que eu cheguei até aqui. Qualquer coisa, se você esquecer, você vai demonstrar, fazer um desenho lá para chegar aqui. Tá bom? Tá, então vamos dar... Agora, olha com a nossa estratégia a partir de agora. Eu já mostrei para vocês o que é uma integral dupla. Então, agora isso aqui vai ficar de stand-by. Segura, por enquanto, esse assunto. E agora, eu vou falar de um outro tipo de integral, que não necessariamente é uma integral dupla, mas é o que a gente vai chamar de integral inteirada.
Integral inteirada nada mais é do que como se fosse uma integração parcial, que nem lá, não tem a derivada parcial que a gente estudou? Pois é, agora eu vou definir o que seria uma integração parcial. E a gente vai começar a trabalhar com aquilo. Depois você vai ver que existe uma relação muito forte entre essa integração parcial, que a gente vai fazer, que é uma integral inteirada, com a nossa integral dupla. Então, esse é o nosso objetivo. Então, agora a gente vai para o slide. Eu vou até aproveitar, gente, aqui no slide, eu trouxe mais imagens que vão nos ajudar a entender um pouco mais isso que a gente fez aí no quadro, tá? Então, ó, na nossa aula a gente vai dividir em 3 partes. Primeiro a gente vai falar sobre o problema do volume, que a gente já começou a falar, na verdade, que é de calcular esse volume aí do quadro. Depois a gente vai falar sobre essas integrais inteiradas. E depois a gente vai fazer uma única aplicação de integral hoje, que é o valor médio, calcular o valor médio de uma função. Ok, então, ó, você já sabe que para falar de integral dupla, nós estamos falando de uma função de 2 variáveis definida em um retângulo. Ó. Então, quando você vê essa simbologia aqui, gente, estou fazendo esse intervalo de A até B cartesiano com intervalo de C até D. Basicamente, quando você vê essa expressão, na sua mente você já começa a desenhar um retângulo. Então, isso aqui é um retângulo onde o x está entre A e B, que é o primeiro que aparece, e o y está entre C e D. Então, a gente está, por enquanto, a gente só está fazendo integrações em retângulos. E aí, ó, digamos então que você tem essa função, esse aqui é o gráfico dela, e eu quero descobrir qual é o volume desse sólido que está abaixo do gráfico e acima do meu retângulo. Então, você já sabe, a gente pegou aquele retângulo e dividiu em subretângulos. Olhando só para o domínio, a gente fez isso daqui, ó. Eu tinha esse retângulo todinho aqui no meu domínio, esse retângulo maior, e a gente dividiu ele em subretângulos. Depois que eu dividi em subretângulos, para cada subretângulo eu escolhi um representante. Esse representante está aqui, ó, são esses pontinhos aqui, ó, esse pontinho, esse pontinho, esse pontinho. A imagem desse pontinho aqui seria a altura do meu paralelepípedo que eu ia formar. Então, por exemplo, para esse retângulozinho aqui embaixo, eu escolhi esse ponto aqui. Então, aqui a imagem dele seria a altura do meu paralelepípedo. Então, com isso, uma aproximação para o meu volume seria o somatório de todas essas caixas retangulares que eu estou formando. Seria mais ou menos isso daqui, ó. Então, quando eu escolhesse um representante para cada retângulo e gerasse uma caixa retangular, no final ia ter isso daqui, que não é exatamente o volume que eu gostaria, mas é ainda uma aproximação para ele. Porém, como a gente já discutiu, quanto mais caixas eu tiver aí, quanto mais fina for a minha partição em x e y, melhor vai ser a minha aproximação. Então, o meu volume vai ser esses somatórios, mas quando eu tenho limite para m em tendendo a infinito. E isso aqui, então, é o que nós definimos como integral dupla. Então, quando esse limite aqui existe, eu posso afirmar que a minha função ela é integrável. Só um detalhe, gente. Essa definição aqui, eu chego até a comentar ainda agora com vocês, mas calcular integral serve para qualquer função. Você pode tentar calcular a integral de qualquer função, mesmo que ela seja negativa, porque ali no quadro a gente estava supondo que ela era não negativa, mas é só por uma questão de motivação, porque eu queria falar sobre volume. Mas agora que eu defini o que é uma integral dupla, a minha função ela pode ser negativa sem problema nenhum. E o valor pode ser negativo também, sem problema nenhum. Então, aquilo era só uma motivação. Mas, uma vez definido, a função ela pode ser qualquer função. Pode ser que, na hora que você for calcular, o limite aí não exista. Então, é porque a função não é integrável. Mas, se o limite existir, é porque a função é integrável. Voltando para cá, então, como eu falei, agora vamos comentar um pouquinho sobre integrais inteiradas. Eu vou primeiro definir para vocês o que é isso, né? O que é uma integral inteirada. Só que, olha só, como eu falei, uma integral inteirada nada mais é do que uma combinação de uma integração parcial. O que é uma integração parcial, gente? Olha só, digamos que eu te dei aqui uma função f e eu pedisse para você calcular a integral dessa função f. Só que note, essa integral aqui, ela é uma integral dupla? Não, só tem um símbolo aí ainda, né? No modo como a gente define integral dupla, não seria uma integral dupla. E outra, nota que essa integral aqui, ó, eu estou integrando f em dy, não é em dA que era meu elemento de área, é em dy. Aí você vai dizer, professor, já entendi, o senhor errou aqui, né? Isso aqui é um erro de digitação. Não, não errei.
Eu, de fato, quero que você integre a sua função f em relação a y. Aí você fala, mas como é que eu vou fazer isso? Isso daqui é uma integração parcial. Como é que você derivava parcialmente? Por exemplo, você tinha uma função, você queria derivar em relação a y. O que você considerava? Que o x era uma constante e derivava o y. Se você queria derivar em relação a x, então, para você, o y era constante e você derivava o x. Aqui é a mesma ideia. Então, se eu peço para você integrar uma função em relação a y, eu estou pedindo uma integração parcial. Então, você vai considerar que o x é uma constante e vai aplicar as regras que você conhece do cálculo 1 somente em relação a y. Ou então, se eu peço, olha, deriva já, integre em relação a x. Então, você vai considerar que o y é uma constante e aplicar as suas regras só em relação a x. Vou dar um exemplo aqui no quadro para vocês. Então, ó, por exemplo, se eu pedisse para você, calcula para mim a integral de 0 até, sei lá, 2 da minha função x² y ao cubo dx. Olha só, o que eu estou pedindo aqui, gente? Eu quero que você integre esta função que está aqui dentro, só que em relação a x. Quando eu estou pedindo isso, então, para você, esse valor aqui, y ao cubo, ele vai ser uma constante. Ele vai se comportar como uma constante. Se ele é uma constante, eu te pergunto, eu posso tirar ele da minha integral? Posso. Eu poderia fazer isso com qualquer constante. Então, ó, nesse caso, ficaria y ao cubo vezes a integral de 0 até 2 x ao quadrado, dx. E agora? Agora eu integro em relação a x. Qual é essa integral aqui de x² dá quanto? X ao cubo sobre 3. Né? A gente está integrando aqui agora. Então, isso aqui vai ser x ao cubo sobre 3 e vai ficar y ao cubo vezes x ao cubo sobre 3. Só que essa integral é uma integral definida. Então, aqui, ó, ainda tenho que aplicar os intervalos, que é de 0 a 2. Aí, como é que eu faço? Eu escrevo y ao cubo. Aqui, eu já deixo sobre 3 aqui, não preciso trabalhar com ele. No lugar do x, eu vou colocar o 2. Então, vai ficar 2 ao cubo. Menos, no lugar do x, eu coloco o 0. Então, vai ficar 0 ao cubo. Isso aqui vai ser 8. Então, no final, eu vou ter 8/3 de y ao cubo. Obtive isso daqui. Perceba o seguinte. Eu integrei, eu fiz uma integração parcial em relação a x. E o resultado me deu uma função. Sim ou não? Que nem lá na derivada parcial. Só que, nesse caso aqui, eu integrei em relação a x, fiz essa integral aqui, e o meu resultado me deu uma função que só depende de y. Isso foi uma coincidência? Vocês acham que toda vez que eu integrar em relação a x, sempre vai me dar uma função que só depende de y? O que vocês acham? Porque na derivada, né, por exemplo, eu derivava em relação a x. Poderia me dar uma função que dependia de x e y ainda. Mesma coisa em relação a y. E aqui? Né? Já vou responder para vocês. Nesse caso aqui, gente, não foi coincidência. Toda vez que você integra em relação a x, uma integral definida, o seu resultado vai ser uma função que só depende de y. Tudo bem? Então, aqui, ó, me deu uma função, que eu vou chamar de função h, que só depende de y. Por que isso acontece? Porque a minha integral ela é definida. Lembra quando você pegava uma função? Tudo bem, se você fosse calcular a integral indefinida, te dava uma outra função. Mas quando você integrava de forma definida, te dava o quê? Um número, te dava uma constante. Então, por isso que aqui, quando eu integrei em relação a x uma integral definida, o x sumiu. E só sobrou o y, porque o y eu estava considerando ele uma constante. E é por isso que o resultado me deu uma função que só depende de y. Claro que você já deve esperar que se eu pegasse essa mesma função e integrasse em relação a y, ia me dar uma função que só ia depender de x. Agora, vamos fazer o seguinte, olha só. Eu calculei primeiro a integral em relação a x. Me deu esse resultado aqui, esse daqui. Só que esse resultado é uma função de y. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse resultado aqui
e vou integrar em relação a y. Então, perceba a diferença. Eu não vou voltar para a minha função e integrar em relação a y. Não. Eu vou pegar o resultado da minha primeira integral e integrar de novo, só que agora em relação a y. Como se eu estivesse fazendo uma integral mista. Tem a derivada mista, que você deriva em relação a x e depois em relação a y? Então, é isso que eu estou tentando fazer aqui, mais ou menos. Já integrei em relação a x, agora eu vou integrar em relação a y. É isso que eu vou fazer. Aqui eu não estabeleci nenhum intervalo, eu deveria ter estabelecido, né? Assim, poderia ter dito já que o meu retângulo aqui é esse retângulo aqui. O x está entre 0 e 2, mais o meu y está entre, sei lá, 0 e 1. Vou colocar assim, 0 e 1. Pronto. Então, ó, já integrei aqui em relação a x, desculpa, de 0 a 2. Agora eu vou pegar esse resultado e calcular em relação a y. Integrar de 0 a 1. Então, é só, vou pegar e integrar essa função aí, essa função h de y. Vou integrar agora em relação a y, só que de 0 a 1. Quem é a minha h de y? É 8 terços de y ao cubo. Então, vai ficar integral de 0 a 1, 8 terços de y ao cubo, dy. 8 terços é constante, então sai da integral. Vou integrar só y ao cubo, que vai dar y à quarta sobre 4. E aí eu vou colocar os meus limites, que é de 0 a 1. Aqui eu já simplifico 8 com 4, aqui vai dar 2, aqui vai dar 1. Aqui no lugar do y eu vou colocar 1, vai ficar 1. Depois eu vou colocar 0, vai ficar 0. Então, no final, vai ficar só 2 terços. Então, ó, eu calculei essa integral que eu estou chamando aqui, informalmente, de integral mista, e agora sim me deu um resultado de uma constante. É um número, deu 2 terços. Vocês acham que se eu fizesse a outra integral mista, por exemplo, aqui eu integrei primeiro em relação a x, depois em relação a y. Se eu tivesse feito primeiro em relação a y, depois em relação a x, será que ia dar o mesmo valor? Nesse caso, daria. Né? Mas a função tem que satisfazer algumas condições para que isso sempre aconteça. Né? Que nem na derivada mista também, que tinha algumas condições para que a derivada mista sempre fosse igual. Tudo bem. Tá, mas isso aqui, o que eu quero focar aqui com vocês, não é nem no resultado final em si. Só o que eu quero focar é que, se você reparar, o que a gente fez foi calcular duas integrais em seguida, né, em sequência. Calculei primeiro em relação a x, depois eu calculei em relação a y. Eu poderia já representar isso de uma vez só. Poderia representar dessa forma aqui, ó. Integral da minha função x² y ao cubo. Eu integrei primeiro em relação a x. Então, vou colocar dx aqui por primeiro e depois dy. Se eu integrei primeiro em relação a x, e x estava entre 0 e 2, então eu coloco aqui, ó, de 0 a 2. E depois de 0 a 1. Tá? Então, isso daqui já estou representando tudo que eu vou fazer. Então, isso que vocês estão vendo aqui, ó, que é pegar essa função que está aqui dentro, integrar primeiro em relação a x nesse intervalo de 0 a 2, considerando y constante, e depois pegar esse resultado e integrar em relação a y de 0 a 1, isso aqui é o que a gente chama de integral inteirada. Então, toda vez que você vê isso aqui, é uma integral inteirada e ela nada mais é do que integrações parciais, onde você vai integrar primeiro em relação a x, depois em relação a y. Ou vice-versa, depende de como está aqui a ordem dos símbolos. Então, perceba ó, que isso aqui, ó, você primeiro integra o que está aqui dentro, depois o resultado, você vai integrar com o que está aqui fora. Entenderam, gente, como é que é isso daí? Então, se eu pedisse para você, calcule essa integral aqui, você já ia saber como fazer, né? Já que você já sabe das ferramentas do cálculo 1. Tá, então agora bora voltar aqui para o slide. Então, como eu estava comentando, ó, nesse caso, toda vez que eu vou integrar a minha função em relação a y, o resultado vai ser uma função que depende de x, não depende mais de y. E o contrário também é verdade. Ou seja, se eu integrasse em relação a x, ia me dar uma função que só depende de y. E aí, nesse caso, eu poderia fazer duas integrais em sequência. Ó, integrei em relação a x, depois integrei em relação... Desculpa, eu já integrei em relação a y, depois eu ia integrar em relação a x, e eu ia obter isso daqui, que é o que a gente já discutiu aqui no quadro.
Então, isso daqui, toda vez que vocês forem ver, é o que nós vamos chamar de integral inteirada. Então, calcular isso aqui é calcular duas integrais em sequência. Por que eu estou falando isso? Agora que vai vir, finalmente, a ligação. Que eu disse, olha, gente, vamos ficar de stand-by aqui, porque aqui no segundo quadro, a gente primeiro falou sobre o que é uma integral dupla. Integral dupla é aquele problema do volume, você tinha uma superfície, você quer calcular o volume entre a superfície e o que está aqui embaixo. Para isso, a gente fez aquelas partições, calculamos esses somatórios, pegamos aqui o limite, isso aqui foi a nossa integral dupla. Depois, eu ensinei para vocês o que é uma integração parcial. E eu mostrei que existe uma integração mista também. Você integra primeiro parcialmente em relação a x, depois em relação a y, ou vice-versa. Isso é o que nós chamamos de integral inteirada, que um exemplo seria isso daqui. Aí, só que agora você vai dizer, tá, professor, mas e aí? E aí, tipo, o que tem a ver a integral dupla com a integral inteirada? E eu vou te falar, tem tudo a ver. Porque agora eu vou te mostrar o resultado principal de hoje. O resultado principal de hoje vem do teorema de Fubini. E esse teorema de Fubini, ele vai me dizer que, dependendo da função, calcular uma integral dupla equivale a você calcular uma integral inteirada. Ou seja, no final das contas, calcular uma integral dupla nada mais é do que integrar parcialmente. Ou seja, eu vou integrar parcialmente em relação a x, depois eu vou integrar parcialmente em relação a y. Ou primeiro em relação a y, depois em relação a x. Mas tudo isso graças ao teorema, porque se não fosse teorema, você ia ter que calcular aquele limite lá do somatório. Tá bom? Então, agradeça aí ao teorema, e é o que a gente vai ver agora. Olha só, teorema de Fubini. Se f é contínua, se f é uma função contínua, então f é integral, ou seja, aquela integral existe, integral dupla, e, aqui que é mais importante, calcular a integral dupla equivale a calcular essa integral aqui, uma integral inteirada. E, na verdade, tanto faz se você começar com x ou começar com y, você pode até escolher a ordem que você vai integrar. O mais importante é que agora a partir de agora, você sabe calcular integrais duplas. É só fazer essas integrações parciais, como eu mostrei aqui um exemplo aqui no quadro. Alguma dúvida, gente? Tudo certo até aqui? Tá, então agora a gente vai resolver alguns exercícios. Só que antes, tem uma pergunta que fica em aberto aqui, gente. Não sei se você reparou. Porque, tá, professor, já entendi que isso daqui, essa integral dupla, pelo teorema de Fubini, se a minha função é contínua, essa integral dupla fica sendo igual a isso daqui. Só que se você parar para pensar, pelo menos de forma, assim, falando de raciocínio, a forma que eu raciocinei ali na integral dupla não foi a mesma forma que eu raciocinei aqui. Toda vez uma pergunta que fica na sua mente tá, é igual, mas por que é igual? Por que calcular a integral dupla equivale a calcular uma integral parcial, digamos, integrais parciais aqui, em relação às integrais? Por quê? Aí, isso aqui tem a ver com a interpretação geométrica de uma integral inteirada. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a interpretação geométrica e vai ficar bem mais claro para a gente por que uma coisa é igual a outra. Mas, para isso, eu vou de novo considerar uma função positiva e vou de novo considerar o problema do meu volume. Porque aqui, como é que eu calculei o volume? Eu dividi em subretângulos, considerei as caixas, somei as caixas e depois coloquei para o infinito. Mas eu poderia ter calculado esse volume de uma outra forma, com uma outra estratégia, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, olha só. Quando eu fixo, aqui, vai aparecer aqui no slide para vocês daqui a pouco, mas olha só, digamos que eu quero calcular o volume dessa superfície aqui. Quando eu fixo em x, lembra que a gente faz isso na derivada parcial? Quando você fixa o x, você não faz um corte no seu gráfico da sua função, e quando você faz um corte, você não ficava só com uma linha, que seria o gráfico ali de uma função bidimensional, por exemplo, um gráfico bidimensional, e aí quando você calculava a derivada, você estava calculando o coeficiente angular da reta tangente àquele ponto. Não sei se vocês lembram, mas a gente chegou a discutir isso aqui em sala. Pois é. Então, olha só. Imagina que eu estou com esse sólido aqui, e imagina que eu fixei o x, ou seja, eu estou considerando x constante. Considerar x constante ou fixar o x é a mesma coisa que você fazer um corte no seu gráfico juntamente com o plano x igual àquele valor que você está considerando. Quando você fixa o x, a sua superfície ela se resume a essa linha bem aqui, essa linha bem aqui.
que seria um gráfico de uma função quando x é fixo. Agora, quando você fixa x, você vai ter essa função. Se você calcula a integral daqui, desse intervalo até aqui, o que você está calculando? Não é a área que está abaixo desse gráfico aqui, que é essa linha? Não é a área que está abaixo do gráfico? Então, ó, fixou o x. Quando você fixa o x, a sua função fica uma função de uma única variável. E calcular a integral de uma função de uma única variável para uma função que não é negativa é calcular a área que está abaixo dela. Então, na verdade, ó, quando você calcula essa integral em y de c até d, o que você está fazendo é calculando essa área aqui, ó, que eu estou chamando de a de x. Por que eu estou chamando de a de x? Porque essa área transversal depende de onde eu fixei o meu x. Porque, por exemplo, aqui, eu fixei ele bem aqui, ó, aí me deu essa área. Se eu tivesse fixado ele no A, ia ser a mesma área? Não, já ia ser uma área maior, porque ia ser daqui para baixo. Se eu tivesse fixado em B, seria daqui dessa linha para baixo. Então, para cada x que eu fixar, eu vou ter uma área transversal diferente. Vocês concordam comigo? Eu vou ter uma área transversal diferente. Então, onde eu fizer o corte, eu vou ter uma área diferente. Só que eu não quero área, eu quero volume. Mas se eu fizer o somatório de todas as áreas transversais, de cada seção transversal, eu não vou ter o meu volume. E fazer esse somatório, fazer essa soma, né, limpar aqui essas áreas transversais, equivale a você fazer uma integral, só que agora em relação a x. Então, eu integrei em relação a y primeiro e obtive a área de uma seção transversal. O x estava fixo. Agora eu faço meu x variar. E com isso eu acabo obtendo o volume do sólido que eu queria. Entenderam, gente? Então, foi esse raciocínio. Então, quando você fixa um, faz a integral, você tem a área. Agora, você vai fazer no outro lado, você vai ter o volume. Você vai conseguir limpar todo o sólido que você queria. Então, essa que é a ideia. Por isso, né, geometricamente falando, é que uma integral inteirada acaba sendo igual a uma integral dupla, já que são dois modos diferentes, digamos assim, de você obter um volume de um sólido, quando a função é não negativa. Aqui, ó, a gente também poderia ter... Eu poderia também ter primeiro fixado em y, então, nesse caso, eu ia obter essa área aqui quando eu integrasse em x, e depois eu ia integrar em y, e eu ia acabar obtendo de novo o volume que eu queria. Isso só mostra como não importa se você vai calcular primeiro em x e depois em y, ou vice-versa. Você ainda vai obter o mesmo resultado, se a sua função for contínua. Porque se ela não for contínua, nada garante que as integrais vão ser as mesmas. Mas, né, para nossa alegria aqui, no nosso curso, acho que 99,9% dos casos vai ser com funções contínuas, onde você vai poder calcular a integral dupla usando o teorema de Fubini. Bom, continuando então, agora que a gente já sabe da relação, a gente vai resolver exercício, né? Então, a gente vai calcular aqui algumas integrais. Então, letra A, vamos calcular esta integral dupla aí. Você pode estar, professor, mas faltou a função. Não, mas não faltou. A função está aí. A gente já vai discutir onde é que função é essa. Então, a gente vai calcular essa integral dupla numa região R. Quem é R? R são esses intervalos aí, ó. No caso, é um retângulo, porque é o intervalo de menos 2 a 2, cartesiano, produto cartesiano, com intervalo de 1 a 6. Só vou escrever aqui minha função. Isso é a letra A do exercício 1. Então, vamos calcular isso daqui, gente. Olha só, ele me deu a integral dupla de uma função nessa região R. Qual é a região R? É isso daqui. Só que isso daqui, toda vez que você vê isso daqui, ó, um intervalo cartesiano, outro intervalo, isso aqui é um retângulo. Isso aqui significa que o seu x está entre menos 2 e 2, nesse caso, e o seu y está entre 1 e 6. É isso que significa. Então, você poderia até escrever de outra forma. Ah, professor, eu não queria escrever assim, quero escrever de outro jeito. Tudo bem, você pode escrever assim, ó. É o conjunto dos pontos x, y pertencente ao R2, tais que x está entre menos 2 e 2,
e o y está entre 1 e 6. Pronto, mesma coisa. A mesma coisa. O importante é você saber que o x está entre menos 2 e 2, então esse vai ser o intervalo de integração dele, e o do y vai ser assim, ele está entre 1 a 6. Tá, agora vamos lá. Você pode dizer, professor, mas que função é essa aí? Não me deu função. Ele te deu função. Lá no cálculo 1, quando você tinha assim, ó, integral de 0 a 5 dx. Essa integral aqui vale quanto? Vale o próprio x. Né? Porque quando não aparece nada, é porque aqui você tem o quê? A função 1. E a integral de 1 é x. Aqui em cálculo 2 é a mesma coisa. Se não aparecer nada, é porque a minha função é a função 1. É uma função constante igual a 1. Então, ó, o que eu estou querendo aqui, na verdade, é calcular a integral dupla da minha função 1. Claro que isso aqui é uma função contínua, então posso usar o teorema de Fubini. Então, ao invés de eu calcular essa integral dupla usando somatórios e limites, eu vou usar uma integral inteirada, onde eu já sei que x está entre menos 2 e 2, y está entre 1 e 6. Então, venho aqui, ó, e escrevo. Aqui você pode escolher quem você vai integrar primeiro, se é x ou y. Tanto faz. Eu acho que eu vou começar com y. Então, se eu vou começar com y, é o aqui de dentro que eu vou colocar, de 1 a 6. Ó. Então, aqui que vai ser de 1 a 6. E aqui fora vai ser de menos 2 a 2. A função é 1, né? Já sei. E eu disse que eu ia calcular primeiro em y, depois em x. Ó, então, calcular essa integral, gente, você vai olhar sempre primeiro para a integral que está dentro. Então, a integral que está dentro, ó, é essa integral aqui. Então, ó, primeiro eu vou calcular a integral de 1 em relação a y, nesse intervalo. A integral de 1 em relação a y é o próprio y. Então, isso aqui vai ser igual. Aí o resto, ó, só deixo como estava, de menos 2 a 2. Aqui eu integrei, deu y. Agora eu vou aplicar meu intervalo, que vai de 1 até 6. Depois que eu aplicar isso daqui, isso vai me dar um resultado. Esse resultado eu vou integrar ainda em x, nesse outro intervalo aqui. Tá, então aqui ficou fácil, porque no lugar do y eu vou colocar 6. Então isso aqui vai ficar integral de menos 2 a 2. Vai ficar 6 menos, no lugar do y eu vou colocar 1. Então 6 menos 1 dx. 6 menos 1 é 5. 5 é uma constante, posso tirar da minha integral. Então isso aqui vai ficar 5 vezes integral de menos 2 a 2 dx. Bom, essa integral aqui é a integral de 1. Integral de 1 em relação a x é x. Então, isso aqui vai ser igual a 5x integral de menos 2 a 2. No intervalo, né? Então, no lugar do x eu vou colocar 2. Então, isso aqui vai ficar igual a 5 vezes. No lugar do x eu coloco 2. Aí, menos. No lugar do x eu coloco menos 2. Então, tome cuidado com o jogo de sinal aqui. No lugar do x eu vou colocar menos 2. Menos com menos vai dar mais. 2 mais 2 é 4. 5 vezes 4. Isso aqui vai ser igual a 20. Então, esse é o resultado da minha integral. Claro que quando a minha função é 1, quando essa minha função é 1, acaba que a minha integral se resume ao calcular a área desse retângulo, né? Porque se você for reparar, a base do retângulo aqui é 4, que é de menos 2 a 2. E a altura é 5, porque vai de 1 a 6. 4 vezes 5 é 20. Mas aí, se você não lembrar disso, não tem problema, você pode aplicar o teorema de Fubini e calcular o valor da sua integral. Vamos para o segundo exemplo agora. Essa aqui era uma função constante, né? Letra B agora. Ó, a letra B ela tem ela é um pouco mais divertida, né? Porque já não é mais uma constante. Então, vai ficar integral dupla. A minha função é 3y² menos x² mais 2. Tá, mas quem é o R? Que região é essa? Bom, o R é um retângulo onde x está de menos 1 a 1, y também vai de menos 1 a 1. Pronto, vamos resolver isso daqui então. Aqui, gente,
De novo, eu vou aplicar o teorema de Fubini. Então, para calcular essa integral dupla, vou fazer integrações parciais, né? Vou integrar parcialmente, primeiro em relação a x, depois em relação a y, para poder obter o valor disso daqui. Então, ó, o intervalo do x e y é o mesmo, o intervalo. Então, menos 1 a 1, menos 1 a 1. A função é essa daí, 3y² menos x² mais 2. Aí aqui tanto faz, vou começar por x, depois eu vou integrar em y. Então, de novo, eu olho primeiro para o que está dentro. Então, eu vou primeiro resolver essa integral daqui. Ó. Vou integrar esta função em relação a x. Apesar de eu não ter comentado, mas você já esperava também, que aquelas propriedades de integral, por exemplo, a integral da soma é a soma das integrais. Isso vale para integrais duplas. O nosso material, inclusive, tem várias propriedades que você pode ver depois. Mas aqui eu vou usar. Então, por exemplo, para calcular essa integral, vou calcular a primeira integral dessa, menos a integral dessa, mais a integral dessa. Olha só, eu estou integrando em relação a x. Então, 3y² para mim é uma constante? Sim ou não? Sim. Se ela é uma constante, quanto é a integral disso daqui em relação a x? Vai ficar 3y² x, né? Já que eu estou integrando em relação a x. Então, isso aqui vai ser igual a integral de menos 1 a 1. Aqui vou deixar ainda no parênteses. Então, aqui ó, vai ficar 3y² x. Aí, menos, x, qual é a integral de x²? Vai ficar x² sobre 3. Aí, mais, qual é a integral de 2? 2x. Então, mais 2x. Então, ó, já integrei, só que agora falta eu colocar no intervalo, que o intervalo é de menos 1 a 1. Depois que eu colocar no intervalo, depois ainda vou ter que integrar em relação a y. Tá, mas bora colocar no intervalo. Aqui a gente está fazendo por parte. Então, no lugar do x, eu vou colocar o valor 1. Então, isso aqui vai ficar igual. Até fazer aqui embaixo. Vai ficar integral de menos 1 a 1. Aqui, colocando o x igual a 1, aqui vai ficar 3y². Aqui vai ficar menos 1/3. E aqui vai ficar mais 2. Aí, menos. Agora, no lugar do x, eu vou colocar menos 1. Vou colocar um parênteses aqui para não confundir os sinais. Quando o x for menos 1, aqui vai ficar menos 3y². Então, menos 3y². Aqui, quando o x for menos 1 ao cubo é menos 1. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 1/3. E aqui, quando for menos 1, vai ficar menos 2. Menos 2. Tá, antes de eu integrar aqui em relação a y, bora logo fazer essa conta, né? Porque aqui, menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar mais 3y² mais 3y². Vai ficar 6y². Vou continuar aqui no outro quadro. Vou chamar isso aqui de asterisco. Vou passar aqui para outro quadro. Essa a gente vai fazer com bastante calma. A gente não vai até então dar nenhuma propriedade, só mesmo aplicar aquilo que a gente já sabe de cálculo 1. Então, ó, como é que ficou a nossa integral? Ficou a integral de menos 1 a 1. Aí, como eu falei, aqui menos com menos vai dar mais. Então, esse vai somar com ele mesmo. Então, vai ficar o dobro dele, vai ficar 6y². 6y². A mesma coisa com 1/3, ó, que era mais 1/3, só que vai ficar menos. Menos 1/3, menos 1/3. Então, é menos 2/3. E ali para o 2, vai ficar 2 mais 2, vai ficar 4. Pronto. Agora sim. Toda hora eu quero colocar x aqui, mas é y. Pronto. Agora sim eu vou integrar agora em relação a y. E aí eu vou integrar cada um desses separadamente. Então, por exemplo, aqui eu tenho 6y². Qual é a integral de y²? y³ sobre 3. Aí só que o sobre 3 vai simplificar com 6. Então, isso aqui vai ser 2y³. Ó, pode perceber que se você derivar isso daqui, o 3 vai descer, vai ficar 6 e aqui vai ficar ao quadrado. Aí, menos 2/3 integrando em relação a y, vai ficar menos 2/3 y. Menos 2/3 y.
mais 4, só que o 4 integrando vai ficar 4y. E agora é só aplicar o intervalo aqui, que vai de menos 1 até 1. Então, no lugar do y, eu vou colocar 1. Então, isso aqui vai dar igual. Vai ficar 2. Vai ficar 2. Aqui vai ficar menos 2 terços. Aqui vai ficar mais 4. Aí, menos. Agora, no lugar do y, eu coloco menos 1. Então, aí, menos 1 ao cubo é menos 1. Então, aqui vai ficar menos 2. Aqui vai ficar mais 2 terços. E aqui vai ficar menos 4. Só que ainda tem esse menos daqui. Então, menos que a gente vai dar mais. Então, vai ficar 2 mais 2, que é 4. Aqui vai ficar menos 2 terços, menos 2 terços. Vai ficar menos 4 terços. E aqui vai ficar 4, menos com menos é mais, 4 mais 4, que é 8. Isso aqui vai dar 12 menos 4 terços. Posso tirar MMC, que é 3. Então, isso aqui vai ficar MMC 3, 36 menos 4, né? Já que aqui, ó, 36 sobre 3 dá 12. E para encerrar, isso aqui vai dar 32 sobre 3. E essa é a nossa resposta final. Assim, deu um certo trabalho, mas assim, nem tanto, na verdade. Você só tem que tomar cuidado para não errar o sinal. Somente na hora que você estiver trabalhando com duas integrais, e aí ainda tem um menos, aí menos com menos, né? Mas o resto, você fazendo com calma, está tranquilo. Dá para você resolver uma questão dessa facilmente. Acho que na lista de vocês tem até uma que é bem trabalhosa, acho que é, se não me engano, a quarta questão da lista. Mas é bom, pelo menos, para quando você estiver assim, estressado, tenso, você tenta resolver aquela quarta questão, porque vai dar um trabalho, vai, mas aí você vai fazendo com calma, fazendo direitinho, você consegue chegar no resultado, tá bom? Bom, então, vamos lá, próxima questão. A próxima questão, gente, é o item C, só que, na verdade, eu vou deixar ele para casa, se você quiser já anotar no seu caderno, você vai fazer ele em casa, porque eu já vou fazer o próximo exercício. Só que não se preocupe, porque eu vou mostrar para vocês o próximo exercício e eu vou fazer uma observação aqui com vocês. Depois que eu fizer essa observação, você vai perceber que esse item C vai ficar bem fácil. Tá? Mas, por enquanto, só anote aí no seu caderno essa integral dupla. Então, a integral dupla de x vezes secante ao quadrado de y, x está entre 0 e 2, y está entre 0 e π sobre 4. Tá, agora, ao invés de eu resolver o item C, eu vou resolver o exercício 2, que é esse daqui, ó. Calcule o volume do sólido que se encontra abaixo desse gráfico aqui e acima do retângulo. Aqui é importante você tomar um certo cuidado para ver se, de repente, essa função aqui, ela de fato é sempre positiva, ou pelo menos não negativa, nesse intervalo que ele me deu, nesse retângulo. Aí vamos lá, vocês vão me ajudar a analisar. Porque se essa função ela tiver uma parte negativa dela, aí você vai ter que tomar cuidado ali com os sinais. Mas vamos ver se é esse o caso. Ó, no caso do x, aqui eu tenho x quadrado. Então, x quadrado vai ser sempre o quê? Não negativo, né? Mas, nesse caso, sempre positivo, que ele está no denominador. Então, x quadrado nem é problema para a gente. Bora olhar o y. O y está y ao cubo. Y ao cubo, ele pode ser negativo. Ele pode. Mas, nesse intervalo que ele me deu, ele vai ser negativo? Não. Ou seja, essa função aqui ela é sempre não negativa. Então, se ela é sempre não negativa, calcular o volume é só calcular a integral dupla, no intervalo que ele me deu. Então, eu vou anotar aqui as informações dela, mas antes de fazer, eu ainda vou fazer uma observação. Então, vou fazer aqui no segundo quadro, vou anotar as informações. A minha função é essa, f de xy igual y ao cubo sobre x quadrado. Bom, meu intervalo, R. Meu retângulo R é o intervalo de 1 a 2 e 0 a 1. Ou seja, x está entre 1 e 2 e y está entre 0 e 1. Pronto, vamos aqui para o quadro agora. Então, olha só, ele quer que calcule o volume, só que nesse caso, o volume ele vai se resumir
a integral dupla nessa região R dessa minha função f. Minha função f, nesse caso, é y ao cubo sobre x quadrado. Então, quando eu calcular essa integral dupla, eu vou conseguir achar o volume que ele quer. Antes de eu fazer essa questão, eu só queria fazer uma observação aqui com vocês. Essa observação, na verdade, é uma propriedade que é muito útil, que dependendo da situação você pode usar ela e até resolver um problema bem mais rápido. Então, vou apagar aqui o primeiro quadro, só para a gente discutir sobre isso. Olha só, vamos considerar que uma função f, ela depende de duas variáveis, mas você pode escrever ela como sendo o produto de duas funções, onde uma função só depende de x e a outra função só depende de y. Ah, eu só não entendi. Como assim? Por exemplo, essa função aqui, ó, f de xy igual a x vezes y à quinta. Essa função, você concorda comigo que ela é como se fosse o produto, a multiplicação de duas funções, onde uma só depende de x e a outra só depende de y? Né? Então, esse seria um caso dessa daqui. Um outro exemplo seria até o que eu coloquei ainda agora lá, né? Se não me engano, era x secante ao quadrado de y. De novo, você tem um produto de duas funções, essa só depende de x, essa aqui só depende de y. Diferente, por exemplo, disso daqui, ó. X quadrado y menos x ao cubo seno de y. Essa daqui você poderia dizer que ela era um produto de uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de y? Aí não. Essa aqui tudo bem, mas essa daqui ó, ia ser difícil, você ia ter que separar ela em duas. Mesmo que você colocasse x quadrado em evidência, ia aparecer um x aqui. Então, nesse caso, não seria um exemplo disso. Mas se fosse só isso daqui, aí já seria, tá? Enfim. Tá, pessoal, mas por que você está falando isso? Porque imagina que eu tenho uma função assim, que você pode escrever ela dessa forma. E eu quero calcular a integral dupla dela. É uma função contínua, então eu posso usar o teorema de Fubini. Quando eu for calcular a integral dupla, para esse caso aí, para essa função, f de xy, vou calcular numa região D. Aí eu estou considerando aqui um retângulo, onde x está entre A e B, e o y está entre C e D. Então, ó, vamos dizer que eu vou começar integrando em x, então vou colocar aqui. A minha função f eu posso escrever assim, né? G de x, h de y. Estou integrando primeiro em relação a x, depois em relação a y. Pronto, até aqui nada demais, né? Foi o que a gente já viu. Agora, quando você vai calcular essa integral, eu olho primeiro para a integral de dentro, que é a integral aqui dx. Gente, só que quando eu vou calcular isso daqui, ó, a integral disso em relação a x, se eu estou calculando em relação a x, então y para mim é constante. Sim ou não? Sim. Então, essa função todinha aqui, h de y, eu posso considerar ela uma constante? Sim. Então, se ela é uma constante, eu posso tirar ela dessa primeira integral, pelo menos? Sim ou não? Posso. Então, ó, eu vou pegar esta função aqui, h de y, como ela é uma constante, eu vou tirar da minha integral. Da primeira, da segunda não, porque a segunda já é em relação a y. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar integral de c até d, aí a função h de y aqui fora, e aqui dentro do parênteses ainda está a integral de a até b, g de x, d de dx. E aqui, dy. Pronto. Então, a única coisa que eu fiz foi tirar a minha função h de y da primeira integral, já que ela não dependia de x. Ficou assim. Só que agora que ficou assim, você concorda comigo que esse parêntese que está aqui, ó, que é essa integral, esse parêntese depende de y? Esse parêntese, o que está aqui dentro do parêntese, depende de y? O que vocês acham? Não depende. Por quê? Porque essa função que só depende de x, e quando você for integrar ela, isso aqui vai dar um número. Então, não depende de y. Se não depende de y, eu posso pegar esse parênteses e tirar dessa integral aqui? O que vocês acham? Posso. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esse parênteses e vou tirar da integral. Então, vai ficar assim. Vai ficar a integral de a até b, g de x dx,
integral de C a D. Deixa eu colocar aqui outra cor. Esse aqui já é o resultado final. Integral de A até B. G de X. Integral de C até D. H de Y. Tá bom, professor, beleza, o senhor fez um monte de coisa para quê? Gente, isso aqui está me dizendo que toda vez que você tem uma função que é o produto de duas funções, uma que só depende de outra, ou só depende de y, e você quer calcular a integral dupla dela, você consegue fazer simultaneamente duas integrais ao mesmo tempo. Isso aqui vai te ajudar, vai facilitar, porque vai agilizar aqui os seus cálculos. Então, na verdade, você só vai pegar a função, as duas funções, separar em duas integrais e calcular as integrais aqui separadamente. Depois você só multiplica os resultados. A gente vai usar esse resultado agora. Aí você vai ver como é que isso aqui vai ser útil para a gente. Porque, olha só, voltando para cá, eu quero calcular essa integral. Vocês concordam comigo que eu poderia escrever essa função de uma outra forma? Eu poderia escrever assim, ó, essa integral de y ao cubo vezes 1 sobre x². Isso não é a mesma coisa que isso? Então, na verdade, essa função aqui é um produto de duas funções. Uma só depende de y, outra só depende de x. Então, agora, eu vou considerar aqui os intervalos. Então, agora não vou mais, já vou usar o teorema de Fubini aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar. O meu x está entre 1 e 2. O meu y está entre 0 e 1. Então, aqui vai ficar y ao cubo vezes 1 sobre x². Eu escolhi aqui calcular primeiro em relação a x, depois em relação a y. Pronto. Tá, então calcular esse volume é calcular essa integral, que seria calcular essa integral aqui. Só que agora que eu percebi que essa função eu posso separar em duas funções se multiplicando, eu vou usar aquela minha observação. Então, eu vou pegar essa integral dupla e separar logo em duas integrais. Vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ficar integral de 0 a 1, y ao cubo dy. E agora eu vou pegar o x. Integral de 1 a 2, 1 sobre x² dx. Entenderam o que eu fiz? Ou seja, eu já peguei esse produto aqui, ó, e separei em duas integrais, onde o y ao cubo levou com ele o intervalo em y, está aqui, e 1 sobre x² levou com ele o intervalo em x. É isso que eu fiz. Agora, sabendo disso, eu consigo calcular duas integrais ao mesmo tempo. Você diz, professor, mas eu precisava fazer isso? Não, você não precisava fazer isso. Você ia conseguir calcular isso daqui sem usar aquela minha observação, aquela minha propriedade. Mas eu só estou ensinando isso porque, em muitos casos, isso vai cortar caminho e vai nos ajudar bastante. Às vezes até facilita, né, na hora de calcular, porque aqui fica mais claro do que você está calculando. Pois é, agora que eu dividi em duas integrais, vou calcular essas integrais. Y ao cubo, a integral de y ao cubo é y² sobre 4. O intervalo é de 0 a 1. Gente, qual é a integral de 1 sobre x²? Não. Só se fosse 1 sobre x. Integral de 1 sobre x². Isso aqui não é x elevado a menos 2? Não é x elevado a menos 2? Então, vai ficar x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Então, vai ficar assim, ó. Isso aqui, ó, eu vou fazer com calma. Isso aqui é a integral de 1 até 2. Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a menos 2. E aqui eu vou aplicar a regra. Vai ficar menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual. Tá, aí aqui, ó, no lugar do y eu vou colocar 1. Vai ficar 1/4. Menos, no lugar do y eu vou colocar 0. Vai ficar 0. Agora aqui, a integral disso vai ficar x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Isso eu vou aplicar de 1 a 2. Tá, aqui ficou 1/4. Aqui, ó, menos 2 mais 1 é menos 1. Então, vai ficar o sinal negativo aqui na frente. Vai ficar menos 1/4. E aqui, menos 2 mais 1 é menos 1 também. X elevado a menos 1 é 1 sobre x. Então, 1 sobre x eu vou aplicar os valores 1 e 2.
Então, aqui vai ficar menos 1/4 menos 1/4. Aí, aqui no lugar do x eu vou colocar 2. Então, vai ficar 1 sobre 2 menos, no lugar do x eu vou colocar 1. 1 sobre 1, que é 1. Quanto é meio menos 1? É menos meio. Então, menos meio vezes menos 1/4, menos com menos vai dar mais. 1/4 sobre 1/4 vezes meio vai ficar 1/8. Então, é 1/8 unidade de volume. E com isso encerramos. Perceba que foi bem mais rápido porque eu usei a observação. Eu separei em duas integrais, senão ia demorar um pouquinho mais. Né? Separando, já conseguia calcular as duas integrais aqui ó, simultaneamente, ao invés de ter que esperar acabar uma integral para depois calcular outra integral. Alguma pergunta até aqui? Não? Então, o próximo exercício. Olha só, esse daí não é nem de calcular a integral, só fazer uma interpretação da integral, na verdade. Então, ó, faça um esboço desse sólido, do sólido formado por essa integral. Então, vamos lá. Esse daí eu vou fazer um pouco mais rápido, até porque não precisa calcular. Então, a integral é essa daqui, raiz de 9 menos y², dA, e o nosso R, ele é esse retângulo aqui. X está entre 0 e 2, y está entre 0 e 3. Então, vamos lá, vamos resolver essa daqui, gente. Bom, ele não quer nem que eu calcule, quer só que eu faça um esboço. Daria para calcular essa integral? Daria. Só que aqui você teria que usar a integração, substituição trigonométrica. Ficaria uma coisa bem divertida. A gente não vai fazer isso. Até porque no futuro a gente vai resolver integrais assim, não é nem usando substituição trigonométrica, usando coordenadas polares. Mas fica para depois. Então, por enquanto, ele só quer que eu represente essa integral aí. Como é que eu vou fazer? Bom, essa integral aqui, vocês concordam comigo ó, que a minha função ela pode ser negativa? Essa função, o que você acha? Dá mais para esse intervalo aqui. Ó. Em algum momento, essa imagem vai ser negativa? Não, não vai ser. Então, na verdade, essa integral representa o quê? O volume do sólido que está abaixo da minha superfície, que eu não sei como é a superfície da minha função, o gráfico dela, está entre a superfície, entre o gráfico e o meu plano xy. É isso que está. Então, para eu demonstrar isso aqui, para eu representar isso aqui geometricamente, eu preciso conhecer o gráfico da minha função. Então, ó, minha função é essa daqui. É f de xy igual a raiz de 9 menos y². Para eu desenhar o gráfico dessa função, a gente já viu isso, a gente pode usar alguns passos. O primeiro passo é desenhar essa função no plano, por exemplo, YZ. Depois eu desenho um plano XY, depois eu desenho ela mesmo já no espaço. Tá. Para você desenhar no plano YZ, você zera o x, mas o x já nem aparecia aqui mesmo. Então, como é que seria o gráfico disso daqui, gente, dessa função? Ó, por exemplo, o gráfico disso aqui seria f, vou chamar de z. Então, vai ficar z igual a raiz de 9 menos y². Poderia levar ao quadrado todo mundo aqui, ficaria z² mais y² igual a 9. Então, isso daqui representaria o quê? Uma circunferência de centro na origem, raio 3. Tá, então, só que isso aqui é a circunferência completa? Não, porque se você isola o z aqui, ó, vai ficar... Se você fizer o contrário, isolar o z, vai ficar mais ou menos raiz disso daqui. Então, na verdade, o mais é a semicircunferência de cima e o menos é a semicircunferência de baixo. Então, aqui ó, eu estou considerando a semicircunferência de cima ou de baixo? De cima. Então, o gráfico dessa função seria isso daqui, ó, uma semicircunferência de centro na origem, raio 3. Só que ainda tem um porém. O y está entre menos 3 e 3, aqui ó, no retângulo,
Não, isso só está entre 0 e 3. Então, na verdade, é só 1/4 da circunferência. Então, isso daqui ó, nem entra. Esse outro pedaço dela. Então, ó, acabei de desenhar o gráfico da minha função, né? O corte dela no plano YZ. Tá, e no plano XZ, como é que ficaria? No plano XZ, você zera o y. Zerando o y, vai ficar raiz de 9, que é 3. Então, nesse plano aqui, a sua função é uma função constante. Constante igual a 3. Então, vai ser uma reta cortando o eixo Z no 3. Só que não é em todo o eixo X, porque X só está entre 0 e 2. Então, eu venho aqui, faço uma reta, só que só entre 0 e 2. Tá? Então, com essas informações, eu consigo desenhar o gráfico da minha função. Faço aqui o meu espaço, x, y, z. Aí, ó, eu posso fazer já o meu retângulo, né? O x está entre 0 e 2, o y está entre 0 e 3. Então, bora dizer que o 2 é até aqui, no x. Vamos dizer que o 3 está bem aqui. Então, o meu retângulo seria isso daqui, ó. Esse é o domínio da minha função. Tá? Só que no plano YZ, ela é 1/4 de uma circunferência. Então, ela seria mais ou menos isso daqui. Está aqui. No plano XZ, ela é constante. Então, ela é uma reta paralela ao eixo X. Então, seria algo assim. Na verdade, o que está acontecendo? Eu estou pegando esse pedaço de circunferência e estou transportando ele ao longo, na direção do eixo X. Então, na verdade, o meu sólido ficaria assim. Então, esse daqui seria o sólido que eu queria representar por aquela função. Ou seja, é o sólido que está abaixo dessa superfície aqui e acima do chão. Seria tudo isso daqui. Entenderam, gente? Então, claro que você teria que fazer por parte, né? Teria que fazer um plano YZ, depois o plano X, depois o plano XZ, depois olhar o gráfico da sua função, só que perceba que, na verdade, para fazer uma questão dessa, o principal assunto aqui é gráfico, né? Porque depois, isso aqui é só interpretação de integral, é só saber que esse sólido é entre o gráfico e o chão, entre o retângulo. E aí você consegue obter essa figura. Bom, falta pouco tempo, mas a gente ainda consegue pelo menos ver uma aplicação de integral, já que é uma aplicação bem rápida, na verdade. Então, agora a gente vai aprender aqui como é que você calcula valor médio. E, na verdade, calcular valor médio é muito similar ao que você fazia no cálculo 1. Lá no cálculo 1, para você calcular o valor médio de uma função, você pegava a integral de a até b daquela função, dividido pelo comprimento do seu intervalo. Aqui o raciocínio é o mesmo. Então, olha só, se você tem uma função de duas variáveis, calcular o valor médio dela seria calcular a integral dupla dividido pela área do seu retângulo, a área da sua região, porque agora o seu domínio é um retângulo. Então, você vai pegar a integral dupla e dividir pelo retângulo. Olhando para essa equação aqui, gente, eu poderia, se eu quisesse, isolar a integral dupla nessa equação. Se eu isolasse a integral dupla, do outro lado ia aparecer valor médio vezes a área do retângulo. Então, ficaria assim, ó. Não é verdade? Se eu fosse isolar a integral dupla, então a área ia aparecer do outro lado e ia aparecer multiplicando. Se a minha função é não negativa, então essa integral dupla aqui, ela me dá um volume, correto? Então, olha só, calcular o volume de uma função, né, calcular o volume de um sólido abaixo do gráfico de uma função é equivalente a você calcular a área do retângulo, o retângulo é o seu domínio, e multiplicar pelo valor médio da sua função. Então, na verdade, o valor médio ele te diz mais ou menos a altura de um paralelepípedo, onde o volume desse paralelepípedo coincide com o volume do teu sólido. É como se você tivesse, você pode imaginar uma caixa de areia, só que a caixa de areia não está nivelada, a areia não está nivelada, está ali irregular. Eu até trouxe um desenho dela, bem aqui, ó. Ó, imagina que você tem uma caixa de areia. Se você começa a balançar a caixa de modo que a areia fique nivelada, então nesse caso, ó, a caixa de areia,
A areia vai ficar dessa altura aqui, ó, que eu deixei de azul. Aí eu te pergunto, o volume de areia mudou? Não mudou, o volume continua o mesmo. A diferença agora é só o formato. Então, na verdade, essa altura aqui desse paralelepípedo é justamente o valor médio da sua função. Então, o valor médio ele serve para isso. Ele é como se fosse a altura onde o volume daquela caixa é igual ao volume que você já tinha anteriormente. Então, essa aqui que é a analogia. Então, se você já tivesse, por exemplo, o valor médio de uma função, você poderia multiplicar pelo retângulo, que é o domínio dela, e você já ia ter o volume lá do seu sólido. Vamos fazer um exercício para a gente encerrar nossa aula, que é esse daí. Calcule o valor médio da função f de x, y, sendo que é x² vezes y, no retângulo desses vértices aqui. Então, a gente vai tentar fazer rapidamente essa questão. A minha função é x² vezes y. E os vértices do meu retângulo são os vértices 1 e 0, menos 1 e 0, 1 e 0, menos 1 e 5, 1 e 5. Pronto, vamos fazer isso daqui. Aqui, ó, note que ele não me deu aquela região como a gente está acostumado, né? Já me diz onde é que está o x, onde é que está o y, mas não se preocupe, porque ele me disse que esses pontos aqui são vértices de um retângulo. Então, se você plotar, né, se você jogar esses vértices no plano cartesiano, você consegue obter o retângulo. Então, eu venho aqui, faço aqui meu plano x, y, e eu vou começar a marcar esses pontos aqui, o menos 1 e 0. Então, vamos dizer que o menos 1 e 0, que lá está bem aqui. Vou marcar 1 e 0, vamos dizer que 1 e 0 é esse daqui. Vou marcar o menos 1 e 5, vamos dizer que o 5 está para cá. E vou marcar 1 e 5, então seria esse daqui. Então, ó, tendo os 4 vértices, eu consigo formar o meu retângulo. Então, na verdade, o meu retângulo seria esse daqui. Onde aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto 5. Então, agora que eu obtive meus vértices, eu obtive o meu retângulo. Ele quer que eu calcule o valor médio. Para calcular o valor médio, eu vou calcular a integral dupla e também tem que calcular a área do meu retângulo. Meu retângulo já está aqui, então já vou logo calcular a área dele, né? Ó, vocês vão me ajudar. Quanto é a base aqui do meu retângulo? É 2, né? Porque aqui eu tenho uma unidade, aqui mais uma unidade, então a base dele é 2. Quanto é a altura do meu retângulo? 5. Então, ó, a área do meu retângulo vai ser 2 vezes 5. Ou seja, a área do meu retângulo vai ser igual a 10. Já tenho a área do meu retângulo. O que está faltando agora é calcular o valor médio. Então, ó, o valor médio da minha função é 1 sobre a área do meu retângulo vezes a integral dupla da minha função. Bom, a área eu já tenho, é 10. Então, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre 10. Aqui eu vou aplicar Fubini, né? Porque, olha só, pelo meu desenho do retângulo, eu consigo perceber que o meu x está entre menos 1 e 1. Está entre menos 1 e 1. E o y está 0 a 5. Então, o y está entre 0 e 5. Então, são esses valores que eu vou colocar aqui na minha integral. Então, o meu x está entre menos 1 e 1, o meu y está entre 0 a 5. A minha função é essa, que é x² vezes y, e eu escolhi aqui integrar primeiro em relação a x, depois em relação a y. Mas vocês percebem que essa função aqui não é um produto de uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de y? Então, vou logo separar em duas integrais. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 10. Aí aqui vai ficar a integral de 0 a 5 vezes y dy. E agora eu vou fazer para o x, que é menos 1 a 1
x² dx. Pronto, agora eu vou calcular essas integrais. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 10. Integral de y vai ficar y² sobre 2, nesse intervalo de 0 a 5. Aqui, ó, eu tenho x². Olha o intervalo dele, gente. Menos 1 a 1. Toda vez que o intervalo está entre menos a a, menos 10 a 10, menos 5 a 5, repare se a função que está no integrando não é uma função par ou função ímpar. Nesse caso, tem uma função par. Então, eu tenho aquela propriedade que diz que essa integral vai ser igual a 2 vezes a integral de 0 a 1 da minha função x². Isso aqui ajuda muito nos cálculos. Aí eu venho aqui, ó, consigo já simplificar esse 2 com esse 2. Então, isso aqui vai ser igual, vou calcular para cá. Aqui eu tenho 1 sobre 10 vezes. No lugar do y, eu vou colocar 5, vai ficar 5². Depois eu colocaria o 0, mas 0 é 0. Então, vai ficar só mesmo 5². Aí agora sim, né? Eu vou integrar isso daqui. Vai ser x ao cubo sobre 3. Isso de 0 a 1. Aí isso aqui vai dar igual a 25 sobre 10. Aqui no lugar do x eu vou colocar 1, vai ficar 1/3. Quando eu colocar o 0 vai ficar 0. Vai ficar assim, ó. Aí eu simplifico logo aqui por 5, né? Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 5. E aí vai ficar 5 sobre 6. Então, esse foi o valor médio da minha função. Para acabar, eu só queria mostrar aqui o gráfico para vocês. Eu até deixei ele pronto. Então, olha aqui, gente. Esse daqui é o gráfico da minha função. Perceba que eu já restringi ele no meu retângulo, por isso que só está esse pedaço dele. Então, o volume seria essa parte que está daqui aqui para baixo, assim como seria também daqui para o que está aqui embaixo. E o valor médio que a gente calculou, se eu considerar o valor médio, eu teria um retângulo, eu teria uma caixa que estaria nessa altura aqui, ó, 5 sobre 6. Então, a quantidade, o volume que está abaixo desse plano rosa, desse plano roxo que vocês estão vendo, é o mesmo volume que fica abaixo dessa superfície azul. Né? Então, com isso, você percebe que se isso aqui fosse areia e você balançasse a caixa, no final você ia ter uma caixa de areia com areia nessa altura aqui, que vocês estão vendo. Gente, só último aviso, quarta-feira a gente vai continuar esse assunto, mas ao invés de integrar sobre um domínio retangular, a gente vai integrar em regiões mais gerais. A aula de quarta-feira é a mais importante dessa semana. Então, tente não faltar, tente rever essa aula, inclusive, que vai lhe ajudar na próxima. Então, eu vejo vocês na quarta-feira, tá bom? Obrigado.